Então, na semana passada nós falamos sobre áreas e hoje a gente vai falar sobre circunferências. Nós terminamos a aula da semana passada falando sobre áreas de triângulos e falamos que tinham 3 tipos de áreas de triângulos, né? 3 formas diferentes de calcular áreas de triângulos. A mais comum, base vezes altura dividido por 2, é aquela que assim não podemos esquecer nunca jamais, é a que a gente mais usa. Mas as outras 2 podem ser úteis em situações específicas. E aí a gente deu só uma pinceladinha nelas, né? E eu falei que a gente vai retomar isso em algum momento. Não vou retomar isso com vocês agora, porque vocês não tiveram ainda trigonometria, né? Era para vocês terem tido trigonometria essa semana que passou, vocês acabaram não tendo aula com o Vitor por causa do dentista dele, lá. Então, a gente retoma isso mais para frente. Nesse momento, a gente vai entrar em circunferência e semana que vem a gente vai falar de círculo. E são 2 aulas casadinhas, mais ou menos dentro de uma mesma temática, que vão falar dessas coisas que são redondas de forma geral, ainda dentro da geometria plana, tá? Tipo o pirulito da Giovanna. Então, a gente vai começar definindo o que é circunferência, olhando para alguns elementos que são importantes na circunferência e conversando sobre o número π. E aí, para essa conversa, teremos alguns videozinhos. E aí, chegando no comprimento da circunferência, que é a única fórmula que a gente vai estudar, enfim, a única grande relação, e olhando para alguns exercícios, tá? Primeira coisa é o que é uma circunferência, né? E falar o que é circunferência não é muito fácil. Não é fácil definir o que é circunferência, porque a gente pensa assim, circunferência é isso aí, né? Esse negócio redondo. E o que é uma coisa redonda? Né? Como é que eu explico o que é especificamente uma circunferência e o que define, o que diferencia um objeto redondo ou um objeto com círculos, com curvas qualquer, de uma circunferência propriamente. Então, o que diferencia essas 2 coisas é que uma circunferência, ela é um conjunto de pontos, a gente chama isso de lugar geométrico, dentro da geometria analítica, tá? Conjunto de pontos equidistantes de um ponto determinado, chamado de centro. Então, vamos tentar entender essa definição. Existe um ponto determinado que recebe o nome de centro. É muito comum que a gente use a letra O para falar desse centro, ou a letra C. E a partir desse ponto, a gente define um tamanho, um segmento, que é uma distância. Essa distância, ela vai receber o nome de raio. Vou representar pela letra R minúscula. E todos os pontos que tiverem essa mesma distância, então, ó, quando eu penso nesse ponto, nesse raio, eu tenho esse ponto da extremidade aqui, que é um ponto sobre a minha circunferência. Todos os pontos que tiverem essa mesma distância, em todas as direções e sentidos possíveis, vão ser pontos que vão definir a nossa circunferência. Então, vão fazer esse contorno, essa linha. E a circunferência, portanto, é exclusivamente essa linha. Quando a gente fala em círculo, a gente está falando de toda a região, de toda a figura que é delimitada pela circunferência. Então, um círculo é uma figura bidimensional, tem toda essa região interna aqui, essa área, portanto. Mas a circunferência não. A circunferência é só a linha, tá? Só esse conjunto de pontinhos. Tudo bem? E aí, quando a gente pensa nessa circunferência, tem alguns elementos que são importantes. Conjunto de pontos é a circunferência em si. O centro não é um ponto da circunferência. O centro é um ponto que a gente toma como referência para definir quem são os pontos da circunferência. O raio é um elemento importante da circunferência. Então, a gente tem como raio a distância do centro a qualquer ponto da circunferência, que a gente pode chamar de borda, tá? Então, de centro a borda chama-se raio, e a gente tem raio em várias direções e sentidos, que eu estou representando aqui por esses segmentos em vermelho. A gente tem uma outra noção, que é a noção de corda. A gente chama de corda qualquer segmento de reta cujas extremidades sejam pontos sobre a circunferência. Então, aqui a gente tem essa corda em azul, e a gente tem uma outra corda, uma outra corda. Se as extremidades são pontos sobre a circunferência, esses segmentos recebem o nome de corda, tá? O raio não é uma corda, porque ele não tem as extremidades sobre a circunferência. Uma delas sim, mas a outra está lá no centro, tá? Então, o raio não é um tipo de corda. Eu
acho... Não sei se essa mensagem era para público ou não, mas enfim, vou seguir. E aí a gente tinha... a gente também tem o diâmetro. O diâmetro, gente, é uma corda específica. Ele continua sendo uma corda, porque ele continua tendo as extremidades como pontos da circunferência, mas ele passa pelo centro. Então, qualquer corda que passe pelo centro recebe o nome de diâmetro, tá? O fato do diâmetro passar pelo centro significa que ele tem uma relação com o raio, porque, na verdade, ele é constituído de dois raios. Eu tenho um raio para um lado e um raio para o outro, né? Então, a gente sabe que, em termos de medição, o diâmetro tem a mesma medida que o dobro do raio. Ok? Dúvidas? Alguma pergunta até aqui? Não sei se isso parece muito básico para vocês, gente, mas a verdade é que dá para resolver um montão de exercícios de circunferência só sabendo disso, tá? Recebi uma pergunta aqui. Uma pergunta muito boa. A pergunta foi: a corda vai sempre ter a mesma medida independente de onde ela sai? De forma alguma, tá? A gente tem cordas com medidas diferentes. Por quê? Porque a corda, ela é qualquer segmento que vai de borda a borda. Então, essa corda, ela tem um tamanho. Se eu pegasse essa corda aqui, ó, ela é menor do que a outra, tá? Então, falar sobre medidas de cordas é muito complicado, porque eu tenho uma infinidade de possibilidades de cordas aqui. A gente consegue falar de medidas de cordas se a gente tiver outros elementos, tipo, tem um triângulo aqui dentro. Aí tudo bem. Mas, num geral, assim, não dá para falar da medida da corda, não tem nenhuma medida específica. A única corda que é mais especialzinha é o diâmetro, tá? Porque aí ele tem essa relação com o raio. Então, qualquer diâmetro que eu desenhar, como ele é uma corda que passa pelo centro, qualquer diâmetro que eu desenhar, sim, vai ter sempre a mesma medida, tá? Então, todos os diâmetros têm a mesma medida sempre, mas as cordas não, as cordas têm medidas variadas, tá? E aí, gente, eu disse que dá para fazer vários exercícios só com esses conceitos. E aí eu trouxe esse para a gente fazer juntos, que é um exemplo, tá? Não sei vocês, mas quando algumas pessoas olham para um exercício como esse, dá um leve desespero, assim, meu Deus, tem 5 circunferências, que raio que eu vou fazer com esse negócio? E ele não é tão difícil quanto ele parece. Mas o grande segredo, o grande truque aqui em exercícios que envolvem configurações como essas, é a gente tentar fazer boas construções para conseguir produzir figuras que vão nos ajudar, tá? Então ele diz: a figura ao lado apresenta uma configuração envolvendo 5 círculos tangentes. Toda vez que a palavra tangente aparece, tenham em mente que significa que são coisas que se encostam, coisas que se tocam num único ponto, tá? A única intersecção entre essas duas coisas é um ponto. Então, esse círculo e esse círculo são tangentes porque eles se encostam em apenas um ponto, que é esse pontinho aqui. Esse círculo e esse círculo são tangentes porque se encostam em um ponto, tá? E assim por diante, a gente tem várias relações de tangência aqui. 2 desses círculos possuem raio 3 e os outros 2 possuem raio 2. E a gente quer calcular o raio do círculo menor, que é esse círculo aqui de dentro, e justificar a resposta. Gente, para calcularmos este raio deste círculo, a princípio, do jeito que a figura está posta, sei lá, não faço a menor ideia de que raio seja esse, né? O que a gente vai tentar fazer? Vai tentar fazer construções, desenhar coisas aqui com base em informações e medidas que a gente conheça. Então, basicamente, eu vou tentar trabalhar com raios das minhas circunferências já conhecidas. E aí, uma boa construção que a gente tem para fazer aqui é: vou desenhar este raio aqui, que é 3, e vou desenhar este raio aqui, que é o raio da circunferência menor, que é justamente o que eu quero descobrir. E vou fazer a mesma coisa aqui para cima. Aqui é o mesmo raiozinho R, e aqui é o raio 2.
Com essa construção, a gente tem um triângulo retângulo. E tendo um triângulo retângulo, a gente consegue usar o que a gente já conhece sobre triângulos retângulos para calcular medidas. Neste cenário, neste triângulo retângulo, um lado, que é a hipotenusa, é conhecido, mede 5. Um outro lado mede 2 mais R. E o terceiro lado mede 3 mais R. Então, triângulo retângulo, uma relação entre os lados, teorema de Pitágoras. Tá? A gente vai usar o teorema de Pitágoras aqui para resolver esse exercício. E aí, usando o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Tudo bem? E aí, resolve, né? 5 ao quadrado é 25. 3 ao quadrado... Ai, eu perdi minha ponta da minha caneta. Pronto, resolvido. 5 ao quadrado é 25. Aqui a gente tem 3 mais R ao quadrado, produto notável. Né? Então, faz quadrado do primeiro, 9. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes 3 dá 6 vezes R, 6R. Quadrado do segundo, R quadrado. A mesma coisa lá para o outro, vai ficar 4 mais 4R mais R ao quadrado. E aí, resolvendo essa grande equação, a gente vai juntar os termos semelhantes. 2R quadrado mais 10... Opa, não é esse 4, é o outro 4. Mais 10R. 4 mais 9 dá 13, o 25 vem subtraindo. 13 menos 25 dá menos 12, igual a zero. Caímos numa equação de segundo grau. Sejam honestos comigo enquanto eu continuo falando, me falem se eu preciso resolver a equação de segundo grau ou se eu posso só colocar a resposta que vocês dão conta de resolver, tá? Me respondam isso enquanto eu vou fazer um comentário aqui. Nesta equação de segundo grau, a gente tem os 3 coeficientes, A, B e C, múltiplos de 2. Então, eu posso dividir a linha toda por 2. Fico com R ao quadrado mais 5R menos 6 igual a zero. E aí, gente, preciso resolver essa equação ou posso colocar só as respostas e vocês estão tranquilos com a resolução de equação de segundo grau? Você pode resolver. Resolvo. Então, a gente tem caminhos para resolver equações de segundo grau, né? A gente pode fazer Bhaskara, a gente pode fazer soma-produto, a gente pode fazer várias possibilidades. Eu, Thaís, gosto mais de soma-produto, tá? Mas se vocês se sentem mais seguros com Bhaskara, fiquem à vontade. Se eu fosse fazer por Bhaskara, A vale 1, né? A é o coeficiente que acompanha a letra ao quadrado. B vale 5, é o coeficiente que acompanha a nossa letra sozinha. E C é o termo independente, que não acompanha letra nenhuma, menos 6. E aí, delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta vai ficar 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 6. Então, delta fica sendo 25. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes menos 6, sinais iguais positivo, 4 vezes 6, 24. Então, delta deu 49. E aí, calculamos o x. X é menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes a. Então, x vai ser menos 5, mais ou menos a raiz de 49, dividido por 2 vezes 1. Põe isso para cá. X vai ser menos 5, mais ou menos a raiz de 49 é 7, dividido por 2. Duas soluções. 1x1 menos 5 mais 7, menos 5 mais 7 dá 2 positivo, que dividido por 2 dá 1. E 1x2 menos 5 menos 7, que dá menos 12, dividido por 2, que dá menos 6. Ok? Dúvidas nesse processo, nessa resolução? Você pode fazer por soma-produto também, só para ver como fica? Muito obrigada por ter pedido isso. Eu ia fazer de qualquer jeito, mas fico feliz que você tenha pedido. Antes de fazer por soma-produto, as duas soluções são válidas para a gente? O x pode ser 1 e pode ser menos 6 neste contexto, neste exercício? Não. Por que não?
Porque, assim, olhando pelo desenho, não vai ser menos 6. Não dá para ter um raio menos 6. Ou dá? Não dá. E não só pelo desenho, mas por conceito mesmo, né? A gente está falando de medida. Nunca vamos ter medidas negativas, tá? Então, sempre que a gente vai em exercícios da geometria e os resultados que a gente está procurando são valores de medidas, podem descartar os valores negativos. Só tomem cuidado para não se empolgar com essa ideia, porque vamos supor que a nossa medida fosse x mais 8. Aí eu encontrei o x valendo menos 6. Esse x valendo menos 6 seria possível, porque a medida era x mais 8, menos 6 mais 8 dá 2, a nossa medida é positiva, tá? Então, cuidado para não sair descartando todos os números negativos da vida, mas lembrem que uma medida nunca vai ser negativa, tá? Então, a única solução válida aqui é o 1. Diga. Mas se os dois forem possíveis, como faz? Se os dois forem possíveis, a gente considera que tem duas soluções, tá? E não teria problema nenhum com isso. Poderia acontecer. Por soma e produto, gente, a ideia de fazer por soma e produto é, a gente sabe que a gente está procurando dois números, o x1 e o x2, que são as duas raízes da equação, e a gente sabe que a soma deles é menos b sobre a. Então, no caso, menos 5 sobre 1, que é menos 5. E a gente sabe que o produto deles, ou seja, a multiplicação, é c sobre a. Então, no caso, menos 6 sobre 1, que dá menos 6. Aí o truquezinho para fazer com que o soma e produto seja rápido e fácil de fazer é começar pelo produto. Eu começo pensando na multiplicação de dois números que dê 6. Não vou me preocupar com o sinal num primeiro momento. Números inteiros que multiplicados dão 6, eu tenho 1 e 6, e eu tenho 2 e 3. As únicas duas possibilidades, os únicos pares de números que a multiplicação dão 6. Inteiros, né? Se for pensar em não inteiros, tem uma infinidade. Agora eu vou me preocupar com o sinal. Para me preocupar com o sinal, eu vou saber que, bom, se o produto é negativo, eu preciso que esses dois números que eu estou procurando tenham sinais diferentes. Então, um vai ser positivo, o outro vai ser negativo. E para eu decidir qual é negativo, eu vou olhar para o sinal da minha soma. Se a minha soma está dando negativa, significa que o maior dos números tem que ser negativo. Tá? Um número vai ser negativo, o outro vai ser positivo, o maior tem que ser negativo. Então, nos dois cenários, a gente tem ou é menos 6 ou é menos 3. Diga, Luísa, o que você não entendeu? O método de soma e produto? Se vocês quiserem, gente, depois eu mostro para vocês da onde que vem isso daqui. Não em aula, mas eu mando um materialzinho para vocês. Da onde que vem essas duas relações, tá? Que a soma tem que ser menos b sobre a e o produto c sobre a. Isso é desenvolvido, tá? A gente pega o x1, pega o x2, soma os dois e mostra que vai dar sempre menos b sobre a, multiplica os dois e mostra que dá sempre c sobre a. Isso significa que a gente não sabe quem é o x1 e quem é o x2, mas significa que a gente já sabe quanto que eles valem somados e quanto que eles valem multiplicados. Então, o que a gente está tentando fazer por esse método é chutar, encontrar dois números que satisfaçam as duas condições ao mesmo tempo. E encontrar números que satisfaçam a condição do produto, a condição da multiplicação, é um pouco mais simples, porque a gente não tem tantas possibilidades assim. Então, comecei a pensar em pares de números que multiplicados davam 6, aí comecei a me preocupar agora com os sinais. O resultado da multiplicação tem que ser negativo, então os meus números têm sinais diferentes. O resultado da soma tem que ser negativo, então o maior dos meus números tem que ser sinais diferentes. Então, eu tenho essas duas possibilidades. E agora eu vou ver qual das duas possibilidades satisfaz a condição de que a soma dê menos 5. Se eu somar 1 com menos 6, dá menos 5, gente? Dá. Então, é esse par de números que eu estava procurando. Porque 1 somado com menos 6 dá menos 5, e 1 vezes menos 6 dá menos 6. Se eu fizer com o outro, não vai dar certo. Ó. 2 somado com menos 3 dá menos 1. Não obedece à condição de soma. Tá? Então, ele obedecia o produto, mas não obedecia a soma. O único par de números que vai obedecer as duas coisas ao mesmo tempo é o 1 e o menos 6. São as mesmas soluções que a gente tinha aqui. Só que a gente sabe que só a solução 1 é verdadeira. Só a solução é válida nesse problema. Ok? Tudo bem, gente?
Eu não vou fazer o item B, é um item sobre área, a gente falou de área na semana passada, gostaria muito que vocês tentassem fazer, tá bom? Então, tentem fazer nos slides que eu vou compartilhar com vocês, eu já vou colocar a resposta, mas tentem fazer antes de ver a resposta, tá? Coloco 2 slides para vocês separados, um sem resposta e o seguinte com resposta. Eu trouxe esse exercício para vocês perceberem que muitos exercícios de circunferência, eles não precisam necessariamente de nenhum conceito de circunferência, como o cálculo do comprimento da circunferência, tá? Às vezes é só uma questão de olhar para o exercício e conseguir construir figuras que vão nos ajudar a responder. Aqui a única coisa que a gente está usando é a ideia de raio, né? De que o raio é o mesmo, a mesma medida para qualquer direção e sentido que a gente escreva e desenhe. E é importante a gente ver exercícios como esse, porque, primeiro, eles são muito comuns, e, segundo, eles exigem da gente essa percepção da figura, que é uma coisa que a gente precisa treinar, tá? Para justificar a resposta, que é o que ele pede aqui, o cálculo justifica, tá? Então, acho que a ideia de justifique sua resposta aqui é porque algumas pessoas se empolgam com a ideia de que um é 3, o outro é 2 e o outro vai ser 1. E a pessoa estaria certo nesse caso. Mas eu não posso simplesmente achar que é 1, né? Eu preciso mostrar de onde que isso veio, tá? Então, o cálculo é suficiente para justificar a resposta. E aí, quero compartilhar com vocês alguns videozinhos. Já deixei eles abertos aqui, para a gente ganhar tempo. O primeiro vídeo que eu vou compartilhar com vocês é um vídeo que eu vou pôr sem som e vou pôr em velocidade 2, porque não é nada muito que não dê para acompanhar com uma velocidade 2. E aí ele está falando aqui sobre o que é o π. Né? O π é um número muito importante quando a gente estuda círculos, circunferências e quaisquer outros corpos redondos. E o que ele significa, né? Então, para fazer esse experimento, ele está escolhendo 3 objetos circulares de tamanhos diferentes. E ele começa medindo isso que a gente chama de comprimento da circunferência. Pode ser chamado de perímetro também. Ele está pegando um barbante, né? Ou qualquer outra coisa que fosse flexível, para que a gente pudesse fazer esse contorno, essa voltinha, e conseguir medir. Ele fez isso para as outras 3 previamente, como vocês podem perceber, né? Não é por acaso que deu certinho. Ele já cortou previamente. E aí agora ele vai esticar esses barbantes e medir com a régua para obter exatamente não, mas assim, aproximado o comprimento de cada uma das figuras circulares, né? Então ele mediu os 3 valores, anotou os 3 valores de comprimento desses 3 círculos. E agora ele vai medir o diâmetro. Então lembra que diâmetro é de borda a borda passando pelo centro, então não é à toa que o centro já estava marcado, para ele poder olhar onde que esses diâmetros têm que ser medidos. Mediu de borda a borda, e agora ele vai apresentar para a gente essas medidas, esses resultados das medições, e aí ele vai dizer que a gente tem que dividir o comprimento pelo diâmetro. E se vocês estiverem com uma calculadora fácil em mãos aí, gostaria muito que vocês fizessem essas divisões, para vocês verem. 32,5 dividido por 10,3, 21,2 dividido por 6,7 e 11 centímetros dividido por 3,5. Quando a gente faz essas divisões, a gente percebe que os nossos resultados dão sempre 3,1 alguma coisa. 3,14, 3,13, 3,15. Eles são muito próximos, né? E isso não é coincidência, eles são muito próximos porque essa razão, essa divisão do comprimento pelo diâmetro de uma circunferência, ela é fixa, ela é sempre igual, tá? E a gente só não chega no valor perfeito igualzinho para todas as 3 por imprecisões. Pode ser imprecisão de medição, pode ser imprecisão da própria construção do objeto, tá? O próprio objeto pode ter algum defeito. Então, são imprecisões da natureza, né? Do mundo real. Mas, hipoteticamente, no mundo ideal, se a gente pegasse uma circunferência perfeita e calculasse o comprimento dela e dividisse pelo diâmetro, esse número daria sempre igual, independente do tamanho dessa circunferência, né? Independente do raio que a gente adotasse. E esse número é o número π, tá? Então, é assim que a gente tem o número π. O número π, originalmente, foi descoberto, acho que quase 4.000 anos atrás, pelas civilizações antigas, da percepção de que existia essa relação
entre o comprimento e o diâmetro de uma circunferência. E aí, a partir desse conhecimento, começaram a investigar, então, esse tal de número π e a descobrir várias coisas interessantes sobre ele. Então, esse segundo vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, não vou mostrar inteiro também, mas ele vai contar um pouquinho para a gente sobre o π. Vejam se o som está saindo, por favor. Você provavelmente aprendeu nas aulas de geometria na escola, ou vai aprender, que o π é uma constante que serve para calcular o perímetro e a área do círculo. Aliás, se você dividir a medida da circunferência pelo diâmetro, o resultado sempre vai ser o π. 3,14159 e por aí vai, porque os números depois da vírgula nunca terminam. Isso porque o π é um número irracional, com infinitas casas decimais e que nunca repetem o mesmo padrão. Na prática, isso equivaleria a dizer que o π contém todas as combinações de números possíveis. Por exemplo, o famoso matemático suíço Leonhard Euler, que foi quem popularizou o uso da letra grega como símbolo do π, nasceu no dia 15 de abril de 1707. A sequência de números que formam o seu aniversário aparecem pela primeira vez nos decimais do π, na posição 63.865.938. E como ele é infinito, seria possível encontrar nos decimais as datas de aniversário de todas as pessoas que já viveram na Terra e de todas aquelas que algum dia passarão por aqui. Os primeiros registros do π datam de textos da antiga Babilônia de mais ou menos 4.000 anos. Desde então, a humanidade foi descobrindo cada vez mais algarismos dessa constante, que no início pensava-se que valia apenas 3. Hoje, com a ajuda de computadores, já foram calculados mais de 31 bilhões de dígitos. O recorde é de Emma Haruka, uma engenheira de software do Google, que, segundo o Guinness, conseguiu atingir o valor mais preciso do π. Detalhe, isso foi no dia 14 de março de 2019. 14 de março é o Dia Nacional do π nos Estados Unidos. Para quem não sabe, os americanos, quando escrevem uma data, colocam um mês antes do dia. Assim, 14 de março é, na verdade, 3/14, que é, vejam só, os primeiros algarismos do π, a unidade e 2 casas decimais. Tem gente que é ainda mais preciosista, que comemora o dia do π no horário 1:59, que são os outros 3 decimais da sequência. O fascínio da humanidade por esse número é tal que existem inclusive competições para ver quem guarda o maior número de decimais na memória. Segundo Guinness, esse recorde é do indiano Javier Mina, que em 2015 passou 10 horas recitando os primeiros 70.000 números. O π é usado em diversos cálculos que envolvem circunferências. Por exemplo, para se calcular o volume de uma lata de refrigerante. Essa é uma aplicação intuitiva, mas o π também é usado em várias outras disciplinas. Na física, na engenharia, na bioquímica, na meteorologia e na estatística. Ele está presente, por exemplo, na estrutura de dupla hélice do DNA e nas equações do campo da teoria da relatividade de Einstein, que, aliás, fazia aniversário no dia do π. Ele também está por trás da estrutura do GPS, tanto aquele que você tem no celular quanto os usados pela NASA. E vejam só, para fazer um GPS de alta precisão, a Agência Espacial Americana usa somente os 15 primeiros decimais do π no cálculo. Se quiséssemos calcular... Vou parar por aqui, o vídeo tem poucos segundos a mais do que isso, mas para a gente comentar um pouquinho das coisas que ela diz aqui nesse vídeo, né? Então, primeira coisa muito importante, o π é um número irracional, ele tem infinitas casas decimais, o que significa que a gente não tem, né, um padrão, e aí tem essa coisa dos aniversários que ela falou, a gente consegue encontrar qualquer combinação, qualquer sequência de números que a gente queira na parte decimal do π. O π é um número queridinho pelos matemáticos, assim, vocês podem ver que as pessoas fazem competição para saber quantos dígitos consegue decorar e tudo mais. Isso é uma informação completamente inútil, tá bom, gente? Nessa parte que ela falou de usar o GPS, ela fala que ele usa 14, acho que dígitos, agora ela vai falar que se a gente quisesse calcular o tamanho do universo, considerar que o universo é uma grande esfera e calcular o tamanho do universo com uma precisão de um átomo, ou seja, com uma precisão muito específica, a gente precisaria de 40 ou 42 casas do π apenas, tá? Então não tem necessidade nenhuma de se saber centenas, milhares, muito menos bilhões de casas do π. Por que as pessoas fazem isso? Por diversão, porque isso é um desafio, especialmente na parte computacional, desenvolver tecnologia para que a gente consiga calcular cada vez com mais precisão, mesmo que não seja útil a informação, é uma tecnologia que é importante na perspectiva do computador, né, do desenvolvimento computacional. Não serve, o π em si não serve para nada, mas ele é um bom desafio para desenvolver computadores, tá? E
o argumento que ela vai falar no final do vídeo, que talvez vocês achem bastante questionável, é: algumas pessoas dizem que não é porque um conhecimento não tem aplicação hoje que ele nunca vai ter, né? Então, duvido que em algum momento da vida a gente tenha aplicação para os 70 bilhões de dígitos do Pi, mas as pessoas se divertem fazendo isso, tá? E aí, para Professora, finalizar, diga. não, eu só ia dar um- esqueci uma curiosidade. Tem aquele filme que ganhou o Oscar, As Aventuras de Pi. Sim, Lá, quando ele era criança, ele estava na escola lá e a professora ficou impressionada que ele memorizou vários números, várias casas decimais do Pi. Eu sei lá, eles devem ter pegado em base ao moleque que, sei lá, ficou 10 horas falando os números. eu não sei como alguém tem memória, eu não tenho nem memória para falar, sei lá, as 10 primeiras casas, né? Alguém tem memória para falar 70 mil, não sei, mas enfim. Eu não consigo nem decorar meu CPF direito e os caras estão nessa daí. E aí, queria mostrar para vocês esse site, que é para vocês encontrarem o aniversário de vocês, ou a coisa que vocês quiserem, no Pi, tá bom? Sim, as pessoas gastam o tempo delas fazendo esse tipo de programação. Então, coloquei o meu aniversário aqui, para vocês verem que meu aniversário aparece pela primeira vez no Pi, no dígito 799.866, tá? Ele aparece aqui, ó, que bonitinho, meu aniversário. E é isso, vocês conseguem colocar o que vocês quiserem, tipo número de telefone. Não sei se esse site calcula, mas seria possível encontrar qualquer coisa por aí. Bom, número queridinho, lá, tudo isso, legal? Tá. O que a gente faz com isso efetivamente, né? No cálculo, para que isso nos ajuda a fazer contas e a resolver problemas? Basicamente, vem dessa ideia de que o Pi se origina, então, pela ideia de que eu pego o comprimento, divido pelo diâmetro e tenho esse número, que é aproximado para 3,14. Dessa ideia de que se eu pego o comprimento, divido pelo diâmetro e tenho π, a gente escreve uma relação, uma fórmula, que o comprimento é o diâmetro vezes o π. E como a gente viu lá na frente que o diâmetro é o dobro do raio, o comprimento é 2 vezes o raio vezes π. Ou, como é mais comum de se escrever, a gente escreve os números na frente das incógnitas, né, das variáveis, 2 vezes π vezes o raio, tá? Não sei se alguém tem dificuldade de decorar essa fórmula, eu acho que não é das mais difíceis, mas tem uma piada bem ruim que ajuda a memorizar, que é a pergunta de quantas crianças cabem numa circunferência. Cabem 2 crianças numa circunferência. Por quê? Porque são 2 π raio. Ok? Eu acho a piada ruim, mas eu acho ela bonitinha, porque ajuda a gente a memorizar, tá? Tem gente que fala quantos franceses cabem na circunferência. 2, porque são 2 πr, tá? Também é possível a gente lembrar. O importante é a gente lembrar da fórmula. E aqui exemplos de aplicação mesmo, só aplicação, tá? Então, qual é o comprimento de uma circunferência de raio 2? O comprimento vai ser 2 vezes o π vezes o raio, que é 2, e, portanto, o comprimento vai ser 4π centímetros. É só isso? Não preciso trocar o π por 3,14? Depende, tá? Se o exercício não pede para fazer essa substituição, não substituímos. Deixamos a resposta em função de π, então o comprimento é 4π. O exercício pode nos pedir para fazer essa substituição de 2 maneiras. Ou ele vai dizer no enunciado, considere π como tanto, e aí se o exercício falar para você, gente, considere π como 3, você vai considerar π como 3, esquece o 0,14, lá. Se ele falar, considere π como 3,4141, você vai usar o que ele falou, tá? Ou então, pode ser que o exercício não peça isso explicitamente, mas que nas alternativas a gente não tem alternativas em função de π. Tá? E nesse caso, a substituição fica por nossa conta. E quando a substituição fica por nossa conta, o ideal é a gente usar 2 casas decimais apenas. Para nossa conta não ficar gigante, mas também para a gente não fazer uma aproximação tão grosseira que corre o risco da gente não ter tanta precisão na nossa resposta, tá? O exemplo de baixo é só para a gente entender essa dinâmica com o diâmetro, né? Então, se eu quero qual é o diâmetro de uma circunferência de 8π de comprimento, o comprimento é 2 vezes π vezes o raio. Essa é a relação que a gente está usando. Dessa vez, o comprimento já foi dado. É o comprimento que vale 8π, que vai ser igual a 2 vezes π vezes o raio, que eu não sei qual é. Dessa vez, vou ter que resolver a equação
8π dividido por 2π é o raio. Cancela o π, porque π é número, né? Cancela. 8 dividido por 2 dá 4. 4 é o raio. A pergunta não era o raio, a pergunta era o diâmetro. O diâmetro é o dobro do raio, então o diâmetro vai ser 2 vezes 4, que é 8. Tudo bem? E aí, para a gente encerrar esse assunto do comprimento da circunferência, trouxe um segundo exercício que fala: uma empresa que organiza eventos de formatura confecciona canudos de diplomas a partir de folhas de papel quadradas. Para que todos os canudos fiquem idênticos, cada folha é enrolada em torno de um cilindro de madeira de diâmetro D em centímetros, sem folga, dando-se 5 voltas completas em torno do tal cilindro. Então, é basicamente isso aqui, ó. Não tenho um grande cilindro, mas tenho um estojo. E aí, a gente tem aqui um papel do nosso diploma, que vai ser enrolado em torno desse cilindro, para que a gente tenha, então, 5 voltas aqui, tá? O canudo do nosso diploma. E aí, em seguida, retira-se o cilindro de madeira do meio do papel enrolado, finalizando a confecção do diploma. Considere que a espessura da folha original seja desprezível. Qual é a medida em centímetros do lado da folha de papel usada na confecção do diploma? Então, a gente tem uma folha quadrada, a gente quer saber que lado é esse, de forma que, pensando no nosso cilindro, a gente dê 5 voltas aqui com essa medida, com esse comprimento, tá? Observem que as nossas respostas estão em função de D, que era o diâmetro. Então, a gente não precisa descobrir esse diâmetro, que a gente precisa só escrever uma relação entre esse comprimento e esse diâmetro. E aí, o que é importante a gente perceber é que se eu quero dar 5 voltas, então esse lado L que eu quero calcular tem que ser 5 vezes uma volta. E uma volta é o comprimento dessa circunferência. Então, a gente vai calcular o comprimento da circunferência, que é 2 vezes π vezes o raio, e multiplicar por 5. O raio não foi dado o diâmetro D. O diâmetro é o dobro do raio. Portanto, o raio é a metade do diâmetro. Passo 2 dividindo. Então, o comprimento, nesse caso, vai ser 2 vezes π vezes diâmetro dividido por 2. Os dois se cancelam. O nosso comprimento é π vezes D. Essa não é a resposta, tá bom? Não posso vir marcar o π vezes D aqui, porque a pergunta era o lado da folha, e eu preciso dar 5 voltas. E isso aqui é uma volta. Então, faz vezes 5. 5 vezes π vezes D é o nosso comprimento. Ok? Dúvidas? Eu não entendi. Você pode fazer de novo? A gente percebeu que se eu quero dar 5 voltas, a minha folha ela tem que percorrer 5 vezes esse perímetro. Então, eu vou ter que calcular o perímetro, que é 2 vezes o π vezes o raio, e multiplicar por 5. Só que o exercício não deu a informação do raio, ele deu a informação do diâmetro. Como eu sei que o diâmetro é o dobro do raio, é só eu pegar o diâmetro e dividir por 2 para obter o raio. Então, no lugar do R, a gente colocou D sobre 2, e ficamos com 2 vezes π vezes D sobre 2. E aí, por isso, eu cancelei os 2 e descobri que uma volta dava π vezes D. E aí, como a gente queria 5 voltas, multiplicamos por 5. Ok? Se você lembrar que o comprimento, ele é π vezes o diâmetro, você não precisa fazer esse processo todo aqui. Só trocar o D por Dzinho, né? Você já vai ter o comprimento de uma volta, multiplica por 5 depois. Ok? Gente, passa a lista de chamada, por favor. Eu vou introduzir esse tema, mas a gente fala dele na semana que vem, tá? Que é o último tema que eu queria falar sobre circunferência com vocês, que é a ideia de arco de circunferência. Arco de circunferência nada mais é do que um pedaço da circunferência, o que a gente pode chamar de segmento da circunferência. E o arco da circunferência, ele tem duas medidas associadas a ele. Uma medida que a gente chama de angular, que é a medida do ângulo mesmo, e uma medida que a gente chama de linear, que é o comprimento desse arco, o tamanhinho que ele ocupa. Essa relação de arco de circunferência, então, quando a gente pensa na medida angular, ela está associada ao que a gente chama de ângulo central, que é o ângulo que é definido no centro da circunferência. Tá? Então, imagina, tem uma circunferência, tem um centro, e aí, se eu escolher 2 pontos sobre a circunferência, eu defino um arco.
arco AB. Esses 2 pontos, eles não definem um ângulo, porque eu poderia fechar vários ângulos diferentes aqui. Não faz muito sentido falar em ângulo a partir desses 2 pontos. Mas se eu pensar em construir raios aqui até o centro da minha circunferência, aí sim a gente tem um ângulo definido. E esse ângulo tem a mesma medida que o arco, em termos de medida angular, tá? Então, o arco tem a mesma medida que o ângulo central. Agora, em termos de medida linear, esse arco é um pedacinho da circunferência. Em outras palavras, ele é uma fração da circunferência, tá? Eu posso olhar que fração ele representa do todo e calcular essa medida pensando nessa fração em termos de π, 2π vezes o raio. E é isso que a gente vai fazer no comecinho da nossa aula daqui 15 dias, né? Porque semana que vem é feriado. Então, daqui 15 dias... Na verdade, eu não vou fazer isso no começo, vou fazer isso um pouco mais para frente, porque aí a gente vai falar de circunferência. Tem um outro conceito muito parecido com o arco de circunferência quando a gente for falar de círculo, que é o setor circular. E aí, nesse momento que a gente vai falar de setor circular, a gente retoma esse conceito de arco de circunferência. Tudo bem? Pessoas, eu vou parar a gravação e aí eu vou colocar no nosso Drive algumas sugestões de exercícios. Não vou pôr lista específica sobre esse tema, por enquanto, tá? Vou deixar para a gente falar de círculo primeiro. Mas já vou colocar alguns exercícios que tem no livro de vocês sobre esse tema, tá? São, acho que 2 ou 3, é pouquinho. Mas vou colocar os exercícios como sugestão para vocês fazerem.